Era uma tarde comum de sábado quando decidi aceitar o convite da minha amiga Sofia para aquela festa na quinta dos pais dela, nos arredores de Sintra. Nada indicava que esse seria o dia que dividiria a minha vida em antes e depois. Tinha 57 anos, acabara de pintar as unhas de vermelho escuro, a mesma cor que escolhera para os lábios, e vestia aquele vestido azul marinho que o Rui, meu marido, sempre dizia que me fazia parecer 10 anos mais jovem. Vais assim? Perguntou ele, apoiado à porta do quarto, com aquele meio sorriso que eu conhecia há 32 anos. Havia algo diferente no olhar dele naquela tarde, uma intensidade que não consegui decifrar. Acenei que sim, enquanto ajustava o colar dourado ao pescoço. O espelho devolvia-me a imagem de uma mulher que cuidava de si própria, a pele ainda firme graças aos cremes que religiosamente aplicava todas as noites, o cabelo castanho escuro com reflexos que ocultavam os fios brancos, o corpo que mantinha em forma com yoga 3 vezes por semana. Estás linda, Leonor, disse ele, aproximando-se. Beijou-me o pescoço, aquele ponto exato onde o perfume Chanel número 5 acabara de pousar. Um arrepio percorreu-me a espinha. 32 anos de casamento e ainda me fazia sentir assim. O caminho até Sintra foi silencioso. O Rui conduzia concentrado, uma mão no volante, a outra pousada no meu joelho. O calor de junho entrava pelas janelas abertas, trazendo o cheiro dos pinheiros e da terra seca. Eu olhava a paisagem, sem imaginar que dentro de poucas horas tudo seria diferente. A quinta estava repleta de gente quando chegámos. Sofia organizara uma festa de aniversário surpresa para o marido, o Tiago, e convidara meio mundo. Conhecidos de toda uma vida, rostos familiares, risos altos e o cheiro a carne assada na grelha misturado com o aroma do vinho tinto que já corria livremente. Leonor! Finalmente! Sofia abraçou-me com aquele entusiasmo típico dela, balançando o corpo todo. Usava um vestido floral demasiado alegre, mas que lhe ficava bem. Tais de conhecer o Miguel, o filho do meu primo que veio de Lisboa. Está ali sozinho. Coitado. Olhei na direção que ela indicava. Encostado a uma árvore, um homem segurava um copo de cerveja. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas, ombros largos sob uma camisa branca enrolada até aos cotovelos. Tinha um ar deslocado, como se preferisse estar em qualquer outro lugar menos ali. Sofia, não vou fazer companhia aos teus convidados abandonados, respondi a rir, mas ela já me empurrava naquela direção. Miguel, esta é a Leonor, uma das minhas melhores amigas. Leonor, o Miguel. Os olhos dele encontraram os meus. Eram de um castanho profundo, quase preto, e havia neles uma melancolia que me perturbou. Estendeu a mão, e quando os nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica que não esperava. A pele dele era quente, ligeiramente áspera. Prazer, disse ele, com uma voz grave que me fez baixar involuntariamente o olhar. Sofia desapareceu tão rapidamente quanto aparecera, deixando-nos numa estranha bolha de silêncio em meio ao barulho da festa. Procurei algo inteligente para dizer, mas ele antecipou-se. Não gosta de festas. Como sabe? Perguntei, surpresa. Está tão deslocada quanto eu. Sorriu pela primeira vez, e esse sorriso transformou-lhe completamente o rosto. Conversamos. Não sei quanto tempo, mas o sol foi descendo e as luzes das guirlandas começaram a brilhar nas árvores. Ele contou-me que era arquiteto, divorciado há 2 anos, que viera passar o fim de semana com a família para fugir da solidão do apartamento em Lisboa. Ou falei-lhe do meu trabalho como professora de literatura, dos meus 2 filhos já adultos, da quinta onde cresci no Alentejo. Havia algo na forma como ele me olhava. Não era o olhar educado de uma conversa de circunstância. Era um olhar que me via. Que via a mulher por trás da esposa, da mãe, da professora. E isso assustava-me e excitava-me ao mesmo tempo. Vai, quero mostrar-te uma coisa, disse ele de repente, pousando o copo numa mesa próxima. Devia ter recusado. Devia ter procurado o Rui, que estava a algures entre o fumo da grelha e as conversas sobre futebol. Mas não recusei. Seguiu por um caminho de gravilha que levava aos fundos da propriedade, onde as vozes da festa se tornavam apenas um murmúrio distante. Chegámos a um pequeno jardim escondido, com um banco de pedra sob uma glicínia enorme cujas flores pendiam como cachos roxos perfumados. A lua começava a surgir, prateada e enorme. É aqui que eu costumava vir quando era miúdo e vinha passar férias cá, disse ele, sentando-se no banco. O meu refúgio. Sentei-me ao lado dele, mantendo uma distância segura, mas o meu coração batia num ritmo acelerado que nada tinha de seguro. O ar da noite estava quente, denso,
carregado de jasmim e de algo mais, algo não dito que pairava entre nós. Leonor é um nome bonito. Antigo, mas bonito. A voz dele era um sussurro agora. Obrigada, respondi, e a minha própria voz saiu trêmula. Ele virou-se para mim, e o espaço entre nós encolheu sem que nenhum de nós se tivesse movido. Conseguia sentir o calor do corpo dele, o cheiro a cedro e a algo masculino que me toldava os sentidos. Há quanto tempo não te sentes desejada? A pergunta caiu como uma pedra no lago tranquilo. Devia ter-me levantado. Devia ter dado uma bofetada. Devia ter feito tantas coisas que não fiz. Em vez disso, fiquei paralisada, porque ele tocara na ferida que eu escondia tão bem. O Rui amava-me, isso eu sabia. Mas desejar? Quando fora a última vez que ele me olhara com aquela fome nos olhos? Oh! Comecei, mas ele levantou a mão, impedindo-me de continuar. Perdoa-me. Não devia ter dito isso. É que tu? Hesitou, procurando as palavras certas. És magnética. Quando entraste no jardim há bocado, não consegui deixar de olhar. A forma como moves as mãos quando falas, como inclinas a cabeça quando ouves, como os teus olhos brilham quando ris. Ninguém me dissera nada assim há anos. Décadas, talvez. Senti as faces a arderem, o pulso a acelerar nas têmporas. Era errado. Eu sabia que era errado. Mas Deus, como me sentia viva. Tenho 57 anos, disse, como se isso explicasse tudo. E eu tenho 45 e sinto-me miúdo quando estou perto de ti, respondeu ele, e desta vez a distância entre nós desapareceu completamente. Os lábios dele tocaram nos meus. Suavemente primeiro, uma pergunta que o meu corpo respondeu antes que a minha mente pudesse protestar. Fechei os olhos e deixei-me ir. O beijo aprofundou-se, tornou-se urgente, faminto. As mãos dele estavam no meu rosto, no meu pescoço, nos meus cabelos. As minhas agarravam a camisa dele, puxando-o para mais perto. Era como se 32 anos de fidelidade, de rotina, de paixão adormecida acordassem de súbito no incêndio. Senti as lágrimas a escorrerem pelo meu rosto sem entender porquê. Talvez porque finalmente me sentia mulher novamente, não apenas a mãe, a esposa, a professora. Só mulher. Só Leonor. Ele afastou-se ligeiramente, limpando com o polegar uma lágrima que descia pela minha face. Estás bem? Perguntou, preocupado. Não estava. Estava em combustão, confusa, assustada e mais excitada do que me lembrava de alguma vez ter estado. Mas antes que pudesse responder, ouvi passos na gravilha. O meu coração parou. Virei-me, esperando ver Sofia, ou qualquer outro convidado que nos tivesse seguido. Mas quem surgiu da sombra das árvores foi o Rui. O meu marido. O homem com quem partilhara 3 décadas de vida, 2 casas, 2 filhos, milhares de jantares, discussões, reconciliações, noites de amor e manhãs de silêncio. E ele não estava sozinho. Na mão direita segurava o telemóvel, apontado diretamente para nós. Levantei-me num salto, o vestido azul marinho alisando-se automaticamente sob as minhas mãos trêmulas. Miguel ficou sentado, olhando do Rui para mim, claramente confuso. Rui! Comecei, mas a voz falhou-me. Ele não estava zangado. Essa era a parte mais perturbadora. Não havia fúria nos olhos dele, nem decepção, nem dor. Havia excitação. Os lábios dele curvavam-se num sorriso que eu não reconhecia. Continua, disse ele, a voz rouca. Não pares por minha causa. O quê? As pernas tremiam-me tanto que tive de me apoiar no banco de pedra. Disse para continuares, Leonor. Ele aproximou-se a alguns passos, o telemóvel ainda filmando. Achas que não sei? Achas que não reparei como olhas para outros homens? Como queres mais? Como precisas de mais do que eu te posso dar? As palavras dele eram como bofetadas, mas pronunciadas com uma ternura estranha, quase amorosa. Rui, não entendo. Consegui finalmente dizer. Meu amor, ele estava agora a poucos metros de nós, e podia ver o brilho nos olhos dele, a respiração acelerada. Há meses que penso nisto. Em dar-te o que precisas. Em ver-te feliz, realizada. Em ver-te com outro homem. O mundo girou. Olhei para Miguel, que estava pálido, claramente tão chocado quanto eu. Depois de volta para o Rui. Estás maluco? Consegui sussurrar. Talvez. Ele encolheu os ombros. Ou talvez esteja finalmente a ser honesto. Sabes que sempre fui um voyeur, Leonor. Lembras-te daquelas noites em que fazíamos amor em frente ao espelho? Como isso me excitava? Lembrava. Claro que lembrava.
Mas isso fora há tanto tempo, quando éramos jovens, aventureiros, antes que a vida cotidiana esmagasse a fantasia. Isto é diferente, disse eu, a voz ainda trêmula. É, mas não é errado. Não se ambos quisermos. Ele olhou para Miguel. E pelo que vi, ele também quer. Virei-me para Miguel, que finalmente se levantara. Ele olhava-me com uma intensidade que me fazia tremer. Não saiu a correr, não fugiu. Em vez disso, devagar, estendeu a mão na minha direção. A decisão é tua, disse simplesmente. Meu Deus! Estava realmente a acontecer. O meu marido estava ali, a filmar, a dar-me permissão. Não, mais que isso, a encorajar-me a entregar-me a outro homem. E contra toda a lógica, contra tudo o que pensava saber sobre mim mesma, o meu corpo respondia. Sentia o calor a acumular-se entre as pernas, os mamilos a enrijecerem contra o tecido do vestido, a pele toda hipersensível. Rui! Tentei uma última vez, procurando nos olhos dele algum sinal de que isto era um teste, uma armadilha. Oh, amo-te, Leonor. Amo-te o suficiente para querer que sejas feliz. Completamente feliz. E se isso significa partilhar-te? Fez uma pausa, engolindo em seco. Então quero fazer isso. Quero ver-te perder o controlo. Quero ver-te viva. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram diferentes. Eram de alívio, de medo, de gratidão, de desejo. Olhei para os dois homens. O meu marido, que me conhecia melhor do que ninguém. E Miguel, esse estranho que de alguma forma vira dentro de mim o que eu própria escondia. Respirei fundo. O ar entrava nos pulmões carregado de jasmim, de suor, de possibilidades. Era uma mulher de 57 anos, mãe, professora, esposa. Mas também era Leonor. Só Leonor. E Leonor tinha desejos que adormecera durante demasiado tempo. Estendi a mão e toquei no rosto de Miguel. Ele fechou os olhos ao contacto, virando a cabeça para beijar a palma da minha mão. Depois olhei para o Rui, que sorriu, aquele sorriso cúmplice que conhecia tão bem, e acenou levemente com a cabeça. Está bem, sussurrei, e foi como se uma represa se quebrasse dentro de mim. Miguel puxou-me para si, os lábios voltando a encontrar os meus com uma urgência renovada. Desta vez não havia culpa, não havia medo. Só havia o momento, o desejo, a liberdade. As mãos dele exploravam o meu corpo por cima do vestido, traçando as curvas que eu pensava estarem perdidas na idade. Mas ele tocava-me como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os dedos deslizaram pelas costas, encontrando o faixe do vestido, descendo devagar. Ouvi o som da câmara do telemóvel do Rui, e em vez de me envergonhar, senti uma onda de poder. Ele estava a ver. Meu marido estava a ver outro homem despir-me, e isso excitava-nos aos três. O vestido escorregou pelos ombros, caindo até à cintura. A brisa noturna tocou-me a pele nua, fazendo-me arrepiar. Miguel afastou-se ligeiramente, os olhos percorrendo o meu corpo com uma admiração que me fez sentir linda, desejável, jovem. És perfeita, murmurou ele, antes de baixar a cabeça para beijar o pescoço, os ombros, o vale entre os seios. Fechei os olhos, deixando-me ir. As sensações eram avassaladoras, a boca quente de Miguel na minha pele, o som da respiração acelerada do Rui, o canto dos grilos na noite, o perfume das flores misturado com o almíscar do desejo. Não sei quanto tempo passou. Podia ter sido minutos ou horas. Perdi-me nos toques, nos beijos, nas mãos que conheciam o meu corpo de formas novas. E sempre, a presença do Rui ali, testemunhando, participando à sua maneira, amando-me de uma forma que eu nunca imaginara possível. Quando finalmente tudo parou, estava deitada no banco de pedra, o vestido completamente aberto, o corpo saciado e a alma livre. Miguel estava ao meu lado, a cabeça recostada no meu ombro, a respiração ainda ofegante. E o Rui? O Rui guardou o telemóvel, aproximou-se e beijou-me a testa com uma ternura infinita. Minha linda Leonor, sussurrou. Minha mulher corajosa. Nessa noite, sob as estrelas da Sintra, descobri que o amor não precisa de ser possessivo para ser verdadeiro. Que o desejo não morre com a idade, apenas adormece à espera de ser despertado. E que às vezes, a traição mais doce é aquela que todos conhecem e aceitam. O meu marido tudo sabia. Ele já estava comigo. Ele viu tudo e filmou no telemóvel. E no dia seguinte, ao acordar na nossa cama, com o Rui ao meu lado, olhei nos olhos e vi ali não apenas o marido de 32 anos, mas o homem que me amava o suficiente para me deixar voar. Obrigada, sussurrei. Obrigada tu, respondeu ele, beijando-me os lábios.
por me deixares amar-te assim. E compreendi então que a verdadeira intimidade não está em manter segredos, mas em partilhá-los. Que a confiança não se mede pela exclusividade, mas pela honestidade. Que aos 57 anos, a vida ainda tinha muito para me ensinar sobre amor, desejo e liberdade. Aquele foi o dia em que tudo mudou. O dia em que a traição se tornou libertação. O dia em que descobri que ser mulher não tem idade. Tem apenas coragem.